Boa noite, igreja. Hoje eu vou trazer uma palavra que Deus me entregou logo no início da semana. E a palavra de hoje, o tema dela é um anel de sinete, ou anel sinete. Eu não sei se você já ouviu falar desse objeto, ele é um anel mesmo. E ele é citado algumas vezes na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, quando a gente vê histórias de reis. Histórias de pessoas que estão na posição máxima de autoridade, e esse objeto, ele é um símbolo importantíssimo. Esse objeto, quando estudado a fundo, o que ele simbolizava e como ele é usado em cada história, nós podemos entender o princípio de autoridade e como Deus vê a autoridade e como Deus entrega a autoridade para homens. E a gente sabe que nos dias de hoje existem muitos tipos diferentes de treinamento de liderança, não é verdade? A gente vive num tempo de tecnologia avançando e essa tecnologia tem desenvolvido novas formas de ensino, de treinamento. Pessoas que chegaram a lugares importantes, então treinam outras pessoas a como chegar lá também. E é muito comum a gente ver, então, esses treinamentos de liderança. Nada mais é do que treinamentos de como se tornar autoridade em algo. E a autoridade é algo que vem desde o início da humanidade, desde a criação. Deus entregou a autoridade a Adão, chamou Adão para governar toda a criação. E o ser humano tem como propósito de vida o governo. Todos nós carregamos o chamado de Deus para governar. Cada um governa em níveis diferentes, formas diferentes, não que seja um mais importante que o outro, mas naturalmente que a sociedade valoriza alguns lugares de autoridade mais do que a outros. Mas a verdade é que nosso sistema social, ele é baseado em autoridades, não é verdade? Se você olhar o seu núcleo familiar, você vai perceber que é um sistema de autoridade. O pai e a mãe comandam as regras da casa, essa autoridade foi entregue por Deus para eles e os filhos então seguem essas regras. Ou a gente pelo menos tenta que eles sigam, não é verdade? A gente precisa de um curso bem intensivo para atingir esse objetivo, mas a gente chega lá. E a Bíblia diz que as autoridades são entregues por Deus. Existem também autoridades em organizações, então se você trabalha numa empresa ou qualquer tipo de instituição, você vai entender que lá também existe um organograma de autoridade, não é verdade? E o que as pessoas buscam e investem para aprender é como eu chego no maior patamar de autoridade que eu puder. E existem técnicas que dão certo. É natural que o melhor funcionário, o mais dedicado, o mais preparado, que corre atrás para ter habilidades, ele cresce mais do que o funcionário folgado, não é verdade? Isso provavelmente levará-lo a ter um patamar de autoridade maior. Então, o que eu quero dizer é que a autoridade, ela pode ser sim ensinada por padrões humanos. Porém, é importantíssimo que você que é um cristão, que está em Jesus, entenda que existe um tipo de autoridade que somente Deus pode dar. E a verdade é que talvez você esteja valorizando demais as técnicas humanas e perdendo tempo sem entender qual é o entendimento de Deus e o que Deus ensina na sua palavra a respeito de uma autoridade que é mais poderosa e mais importante, e Ele tem para todo ser humano. Amém? Então, hoje a gente vai olhar o que a Bíblia diz a partir deste objeto, um anel de sinete. E para isso, eu escolhi uma história, que é uma história que muitos conhecem,
que é a história de José. José é a quarta geração dos patriarcas, que são esses homens líderes, pais de uma nação que Deus fez aliança, que é o povo de Israel, sendo o primeiro deles Abraão, segundo Isaac, terceiro Jacó, quarto José. E a história de José é que ele é um dos mais novos de muitos filhos de Jacó. Quando eu era criança, eu aprendi uma musiquinha que fala dos filhos de Jacó. E aí eu aprendi o nome de todos os filhos de Jacó. Então, pais, ensinem muitas musiquinhas de igreja, principalmente as que ensinam conteúdo bíblico para os seus filhos. E aí o que eu acho mais engraçado é que muitas vezes numa conversa assim a respeito da Bíblia com alguém, eu uso essa carta na manga. E aí eu falo com uma cara bem séria os nomes, né, das tribos, dos filhos. E as pessoas ficam muito impressionadas. O que não sabem elas é que eu estou cantando uma música infantil na minha cabeça. Então eu falo, esses são os filhos de Jacó. Dan, Azer, Naftali, Gad, Juda, Isacar, Ruben, Zebulon, Levi, José, Simeão e Benjamim. Vocês ficaram impressionados? Na minha cabeça estava assim, esses são filhos de Jacó. Enfim, então só para vocês saberem que esses são os filhos de Jacó que deram nome às tribos de Israel. José era um desses filhos, era um filho muito amado do coração de Jacó. Tanto que Jacó um dia até fez uma túnica colorida maravilhosa para José. Os irmãos morriam de inveja dele. E José também não era dos mais humildes, né? Deus falava com ele por meio de sonhos desde que ele era muito jovem. E um dia ele contou os sonhos para os irmãos, onde ele via feixes de trigo se dobrando perante um único feixe. E aí ele contou, esse feixe sou eu. Todos vocês vão se prostrar aos meus pés. Então imaginem como os irmãos amavam José. Teve até outro sonho que ele vê estrelas. E essas estrelas também se prostram perante uma, que era ele. E aí, então o relacionamento de José com seus irmãos ficou meio estremecido. E essa inveja e raiva foi crescendo e crescendo e crescendo, até que os irmãos decidem matar José. Mas aí eles encontram um buraco, jogam ele lá. E depois o vendem como escravo para egípcios que estavam passando. Foram lá, contaram para o seu pai Jacó que o seu irmão José tinha morrido. Mas ele não tinha morrido, ele foi levado escravo para o Egito. Lá a história continua e o propósito de Deus era mesmo que José fosse para o Egito, nada daquilo foi por acaso. E ele é levado, trabalha lá por um tempo, para um chefe da guarda, vai crescendo. Um belo dia, a esposa desse homem de Potifar vai atrás de José para seduzi-lo. Ela queria ter um relacionamento, ela ficou apaixonada por ele. E ele não quis, rejeitou ela. Não, a mulher do chefe ficou irada, como esse servo é capaz de me rejeitar? E foi atrás dele, insistiu e ele fugiu. E ela pegou a capa dele e falou, você não me quer? Vou ferrar com a sua vida. Então ela chega para o seu esposo e diz que José tentou abusar dela. E a prova era o manto que estava nas mãos dela. Então José, que antes estava sendo reconhecido como um excelente funcionário, crescendo de patamar, porque ele era muito bom no que ele fazia, foi parar na prisão. E no momento da história que nós chegamos, que eu vou ler o texto, José está nessa prisão. E lá, imaginem, ele era hebreu, era uma raça considerada inferior, né, do que os egípcios, que era uma grande nação, a grande nação da época. Então ele era inferior na raça, ele era escravo
e prisioneiro. Ele estava num lugar de desvalorização máxima. E na prisão ele teve a oportunidade de usar um dom que Deus deu para ele. Deus falava com José por meio de sonhos, eu não falei? Desde que ele era jovem. E lá existia um copeiro e um outro funcionário, e ambos tiveram sonhos. E esses sonhos foram interpretados por José. E quando aqueles homens tiveram seus sonhos interpretados, José fez um pedido: por favor, lembrem de mim quando falarem com o rei. Um deles foi enforcado, o padeiro, outro deles foi liberado, o copeiro, e essa foi a interpretação do sonho. Só que o copeiro esqueceu de agradecer, esqueceu de falar dele para o rei, e 2 anos se passaram. Após 2 anos se passarem, nós chegamos no capítulo 41 do livro de Gênesis. Então, se depois você quiser ler com mais calma o texto que eu vou falar na pregação de hoje, para que você entenda sobre autoridade, leia com calma o capítulo 41 do livro de Gênesis. Mas eu vou correr e chegar no ponto que eu vou ministrar principalmente na noite de hoje. E o que aconteceu 2 anos depois foi que Deus falou com o rei por meio de 2 sonhos. E o rei sonhou que ele via algumas vacas gordas e bonitas perto do rio Nilo. E aquelas vacas estavam pastando. E de repente aparecem outras vacas magras e feias. E estas vacas engolem as vacas gordas e bonitas. Esse é o primeiro sonho. No segundo sonho, ele vê 7 feixes de trigo, bonitos, cheios de grãos, todos de um pé só, nascendo de um único pé. E de repente aparecem outros feixes de trigo, bem secos e queimados do sol do deserto, poucos grãos, e esses trigos fracos engolem. São 7 trigos fracos que engolem os 7 trigos sãos. E aí esse rei acorda depois desses 2 sonhos. E ele fica muito intrigado. O que esses sonhos significavam? E aí ele chama os magos e os sábios que trabalhavam com ele no Egito. E aí ele fala: interpretem esse sonho. Ninguém consegue interpretar. E aqui eu quero ponderar uma coisa interessante para vocês. É que tanto os magos quanto os sábios que trabalhavam com o rei já tinham chegado em patamares de autoridade baseado nas suas capacidades. Eles eram intelectuais, eles eram estudiosos da ciência, eles eram muitas vezes místicos, extremamente dedicados, que com certeza passaram a vida galgando degraus para chegar na posição que eles estavam naquele momento. Mas no momento em que o rei chegou e falou: resolvam o meu problema, me digam o que significa esse sonho, eles não puderam resolver. Então o copeiro que estava trabalhando lá no palácio se lembra de um certo homem que há 2 anos atrás interpretou o sonho que ele e o padeiro tiveram na prisão. E aí ele corre para o faraó, para o rei, e diz: eu conheço um jovem hebreu, escravo, que há 2 anos atrás acertou exatamente 2 sonhos que nós tivemos na prisão.
Então prestem atenção, ele chegou para um rei que tinha acabado de encontrar os magos e os sábios, homens preparados em posições de autoridade, e aí ele diz, talvez tenha alguém melhor para essa função. Um hebreu, escravo, prisioneiro. Então prestem atenção, se a gente estivesse aqui, num curso de treinamento de liderança, vocês diriam, este homem é completamente incapaz de sentar na cadeira de autoridade que o rei precisa. Não é verdade? Porém, existe algo a favor de José. Ele era o único que tinha resolvido esse desafio de interpretar sonhos. Então o rei falou, mande chamar esse tal de hebreu. Avisaram José, imagina o momento, 2 anos depois de ser esquecido pelo copeiro, que não retribuiu o favor, ele ouve que ele é chamado. Então a Bíblia diz que ele fez a barba, trocou as vestes, tomou banho, ficou cheiroso e foi para a presença do rei. O rei contou os 2 sonhos, das 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, dos 7 feixes de trigo saudáveis e dos 7 feixes de trigo secos. E ele diz, eu ouvi dizer que você interpreta sonhos. O que você me diz? José, então, diz para ele, esses 2 sonhos significam a mesma coisa. Deus está te alertando, dizendo que o Egito terá 7 anos de abundância de comida, muita fartura. Depois desses 7 anos, o Egito terá 7 anos de seca extrema. Essa seca vai ser tão extrema e a fome vai ser tão dolorosa que o povo vai se esquecer dos 7 anos de fartura. Depois de dizer o que significava, e observação, ele falou o seguinte, Deus te deu 2 sonhos iguais, um ao outro, na sequência um do outro, porque ele está mandando o recado de que isso vai acontecer em breve. Então, ele não para por aí. Ele dá um conselho para o faraó, para o rei. E diz o seguinte, você precisa se preparar. Você vai escolher o homem mais capacitado para gerenciar um estoque de alimento durante 7 anos. Então, nos 7 anos de muita abundância e muita fartura, faça um estoque. Depois, nos 7 anos de fome, vocês não vão passar fome e vão ter o que comer. Ele diz até as medidas do estoque. Ele fala, separem 1/5 de tudo o que vocês escolherem nos 7 anos de prosperidade. E aí então nós chegamos no versículo 37 do capítulo 41. E lá está escrito, o conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais, será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José, visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Esse é o momento onde o hebreu, raça menosprezada, escravo e prisioneiro, recebe uma posição. E essa posição é marcada por um anel de sinete, um anel sinete. E vocês vão entender o que esse anel simboliza
E como ele representa a autoridade que só Deus pode dar. E essa autoridade não era só para alguns. Essa autoridade é para aqueles que são escolhidos e que estão dentro da aliança com esse Deus. Então eu vou falar 3 características de um homem que receberá esse anel sinete. E eu faço uma pergunta para você. Quem aqui deseja a autoridade do mundo? Levanta a mão. Essa é aquela pegadinha que o pastor faz? Foi pegadinha, não foi? Porque você ficou com medo de levantar a mão. Mas vamos falar bem a verdade. Eu quero. E a autoridade do mundo não é pecado. Então eu vou fazer a pergunta de novo, tá? Não é pecado, não é a autoridade do pecado. É a autoridade aqui do mundo comum, natural, que você caminha. Fala bem a verdade. Você não quer uma promoção no trabalho. Ah, agora vou mudar. Quem gostaria de ter uma promoção? Deus está vendo, hein? Não pode mentir. Se não levantar a mão, depois não vai receber. Quem aqui quer crescer em capacidade, em técnica, em serviço, em excelência, e aí ser reconhecido e receber autoridade como forma de reconhecimento? Levanta a mão. Ah, estou aumentando. Então você tá chegando lá comigo. Mas quem aqui quer receber uma autoridade, essa autoridade diferenciada, que leva o hebreu escravo prisioneiro a ser um grande líder? Essa autoridade que vem de Deus. Quem quer uma autoridade dessa? Sim, a gente pode querer os dois, não tem problema, tá bom? Não é pecado. Mas aqui eu vou falar a respeito de 3 marcas de um homem que recebe a autoridade vinda de Deus. A primeira marca é a manifestação do Espírito Santo. Uma coisa é você chamar atenção porque você trabalha bem. Tá? Os magos e sábios chamaram a atenção porque eles trabalhavam bem. Eles eram intelectuais, eles estudaram, eles tinham conhecimento, eles se prepararam. E tá ótimo, tá tudo bem. Porém, com José foi diferente. E existem 2 formas dentro dessa manifestação do Espírito Santo que eu quero dizer para vocês. A primeira dela, que é uma subdivisão, é o Espírito Santo sendo manifestado num caráter aprovado. A gente sabe que o cristão carrega o Espírito de Deus, não é verdade? Só que existe o cristão que esconde o Espírito de Deus. Aquele cristão que, apesar de ter o Espírito de Deus, ele não manifesta nas suas atitudes e no seu caráter. Isso é possível? É. Senão a Bíblia não dizia que a sua carne milita contra o Espírito. Toda vez que sua carne lutar com o Espírito e sua carne ganhar, o Espírito de Deus é abafado e não manifesto nas suas atitudes. Mas na vida de José existia uma marca, que era a marca de um homem que colocava os princípios de Deus como algo importante. Qual foi o momento que é um grande marco na vida de José? Quando a Bíblia fala a respeito da mulher de Potifar, que quis se deitar com ele. Ele poderia ter tido um relacionamento com ela e ninguém ficar sabendo. Pelo contrário, se ele fosse malandro, ele acreditaria que ele poderia até ter benefícios, porque ela poderia exaltá-lo. Ele tendo rejeitado ela ferrou com a vida dele e ele foi parar na prisão. Mas existe uma marca nessa atitude e a Bíblia diz que ele foi justo. Não existia nada a respeito de José que Deus condenou. E a verdade é que Deus viu a manifestação do seu Espírito no caráter aprovado de José. Eu quero ler um texto que está lá em 1 Pedro 3, do versículo 13 ao 18, que diz:
Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês como seguidores de Cristo ficarão envergonhados, porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito. O que esse texto diz é: a marca do cristão tem que ser integridade de cristão. E o que Deus viu em José foi um homem íntegro. E isso, de início, não trouxe benefícios. E a verdade é que no mundo, muita gente sobe de cargo, sobe de patamar, sobe em autoridade, porque faz algo errado. Vocês conhecem alguém assim? Quantos testemunhos nós recebemos de cristãos que falam: existe alguém que me passou a perna e conseguiu a vaga que eu tanto trabalhei para conquistar. Não é verdade? Mas esse texto de 1 Pedro está dizendo para vocês: é melhor não ter o cargo fazendo bem do que ter o cargo fazendo mal. Então, é muito importante você entender que se você quer receber a autoridade de Deus acima da autoridade que o mundo pode te entregar, você precisa começar manifestando o Espírito Santo na sua vida, começando por um caráter aprovado. Mas existe uma segunda característica da manifestação do Espírito Santo que você deve ter, que é o sobrenatural. O rei, o que é que o rei viu em José? Deus viu o caráter aprovado. O que é que o rei viu? A manifestação do Espírito de Deus em José por meio de um dom sobrenatural. Então aqui, o Espírito te faz manifestar um caráter íntegro, mas o Espírito também te faz manifestar dons espirituais que o mundo nunca vai poder te dar. Ninguém do mundo pode possuir dons espirituais que não sejam entregues por Deus. Lá em Gênesis 41:15, diz: tive um sonho e não há quem o interprete, porém ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. Então a marca de alguém que recebe a autoridade vinda de Deus é viver um sobrenatural que ninguém que está no mundo somente pode viver, amém? Quando o Espírito está em você e você vive uma vida de intimidade com Ele, Ele te entrega uma capacitação, uma habilidade que vai para além de habilidades naturais. Você percebe? Quem aqui já percebeu que quanto mais perto de Deus está, mais caminha no sobrenatural? Essa é a marca daqueles que recebem a autoridade de Deus. Então eu quero dizer, nessas duas subdivisões, o ponto crucial é manifestar o Espírito de Deus. No versículo 38 que eu falei, depois que José faz toda a explanação do que significa o sonho e o que o faraó deveria fazer, o faraó gostou, os oficiais gostaram, eles se olharam e ele falou: será que poderíamos achar alguém melhor do que ele? Um homem em quem está o Espírito de Deus.
Não existe nada que faz você se diferenciar mais do que outra pessoa que pode querer roubar o lugar que Deus tem para você. Nada pode te diferenciar mais do que o Espírito de Deus. A verdade é que o faraó, ele vivia uma cultura mística, uma cultura espiritualizada. Então ele sabia o que era aquela manifestação e ele deu o nome do Espírito de Deus. Mas talvez nos lugares que você está, as pessoas digam, iluminado. Quem aqui já ouviu o que é iluminado? Essa é uma terminologia que a pessoa não sabe o que ela está querendo dizer, mas quando a gente escuta, nós sabemos o que ela viu em nós. Ela viu a luz de Jesus. Quantas vezes um cristão não ouve? Aí você carrega uma paz. A pessoa não sabe de que paz ela está falando, mas você sabe que paz você carrega. Então a verdade é que o seu primeiro diferencial é carregar e manifestar o Espírito de Deus, assim como José. Amém? O segundo ponto da marca daquele que recebe autoridade vinda de Deus é o discernimento. Nesse texto que José fala, não existe ninguém melhor que ele. A gente vai achar alguém melhor do que um homem que carrega o Espírito de Deus? Ele continua no versículo 39. Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado. Essa é a minha versão. Existe uma outra versão que fala que tem tanta capacidade. Eu não sei qual é a versão que você está lendo. Mas a verdade é que no original, a palavra que está escrita é bin, que é traduzida por discernimento, entendimento profundo ou percepção. Então o que Faraó está falando é, não tem ninguém com tamanha percepção ou discernimento. O que é que ele está querendo dizer? Quando ele pede para José usar o dom dele de interpretar sonhos, ele não imagina que José iria não somente dizer o que os sonhos significavam, mas também dizer o que Faraó deveria fazer a respeito daquela informação que ele estava recebendo, que seriam 7 anos de fartura de alimentos e depois 7 anos de falta. Nós, como homens e mulheres que estão em Cristo Jesus, a Bíblia também nos fala de um discernimento que nós recebemos e que o mundo não tem. Isso está escrito lá em 1 Coríntios 2, a partir do versículo 14, que diz, Paulo diz: mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Na outra versão diz, só pode ser discernido de forma espiritual. As coisas espirituais só podem ser discernidas de forma espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar, discernir o valor de todas as coisas, porém não pode ser discernida. Como dizem as Escrituras, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós temos a mente de Cristo. Aquele que está em Cristo se conecta com a mente de Cristo. Ele discerne e não pode ser discernido.
Esse discernimento foi o que o rei, o faraó, viu em José. E ele disse: eu não conheço ninguém em todo o meu reinado. Faraó tinha trabalhando com ele os mais capacitados, os mais habilidosos. E a verdade é que você deve sim se capacitar. Você deve estudar. A gente tem que ralar para ser bom no que a gente decidiu fazer. A Bíblia diz isso. Porém, eu vou dizer uma coisa para você. Provavelmente, muitas outras pessoas que você conhece podem ser melhor que você nessas habilidades que você vai se capacitar. Dificilmente em uma coisa na vida nós somos os melhores. E está tudo bem. Porque não é esse merecimento técnico ou intelectual que vai nos levar aonde Deus deseja que estejamos. Seja sim o melhor que você puder ser na sua área. Porém, eu quero dizer que o Espírito Santo te dá algo que é o diferencial do cristão, que é o discernimento de todas as coisas. José não só teve o dom espiritual para saber o que significava, como também teve o discernimento para saber o que fazer com a informação que Deus o entregou. Muitas vezes a gente separa o que é espiritual do que é cotidiano. E a gente precisa aprender a entender que tudo é espiritual. O que é que eu quero dizer com isso? O mundo espiritual, ele atua o tempo todo em todos os lugares. Ele não é setorizado. No lugar onde nós estamos no nosso cotidiano, seja da nossa casa, seja no nosso trabalho, seja no nosso local de estudo, existe o mundo natural, onde as coisas acontecem, e existe também o mundo espiritual. E Deus está te falando hoje que o lugar que Ele deseja te colocar para a glória dEle é um local que você vai chegar lá com discernimento. Nós não podemos viver de forma superficial e natural o tempo todo, se Deus nos entregou a capacidade de discernir as situações para além daquilo que é natural, do que os olhos veem. Vocês entendem isso? Então eu convido vocês a refletirem a respeito do quanto vocês estão usando a capacidade de discernir as situações. Eu vou dar um exemplo no lar. Eu sou mãe. Eu posso olhar a realidade da minha casa simplesmente como natural. Eu posso tentar organizar a minha casa e educar os meus filhos somente usando regras, padrões e normas. E a gente sabe que é natural que uma criança que tem consequência, quando ela faz uma coisa errada, e tem aplausos quando ela faz uma coisa certa, ela pode melhorar. Mas essa é a forma natural de pensar na educação dos filhos. Só que eu, como uma mãe que também é um ser espiritual, que também é capaz de discernir o espiritual, eu posso entender que existe uma guerra entre o pecado e a vontade de Deus na minha casa. E enquanto eu tenho regras e tenho consequências, eu também tenho uma busca espiritual pelo empoderamento do Espírito Santo no meu lar, ensinando os meus filhos a dependerem de Deus. Quando eu olhar para um erro do meu filho, só como um erro de padrão, eu vou agir de uma forma. Quando eu entender
que a natureza do coração é pecaminosa e ela não pode ser vencida só pela força da carne, mas pela força do Espírito. E eu ensinar os meus filhos a serem filhos de Deus, que buscam a Deus, que oram, que leem a palavra, que entregam ao Senhor o poder. Quando pais e mães entregarem a Deus a capacidade de transformar uma casa, Deus fará aquilo de forma muito mais poderosa do que se a gente fizer com os nossos próprios braços. Isso se aplica ao seu trabalho. Muitas vezes, gerar em oração um ambiente de trabalho faz mais diferença do que anos de trabalho. Nós precisamos discernir espiritualmente o que está acontecendo. E buscar espiritualmente enquanto agimos naturalmente. E esse discernimento é uma característica daqueles que recebem a autoridade vinda de Deus. O terceiro e último ponto da marca daqueles que recebem a autoridade de Deus é a sabedoria. Porque Faraó diz que ele era um homem cheio do Espírito de Deus e que não havia ninguém com tanto discernimento e sabedoria como José. Ele viu uma sabedoria que não é intelectual. Ele viu uma sabedoria sobrenatural. Eu quero ler a partir do versículo 33 do capítulo 41, que fala da história, quando José dá um conselho. Ele não só interpreta, e aqui esse é o momento do conselho. E ele diz: agora, pois, Faraó deveria escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isso. Aqui é José falando: pôr administradores sobre a terra e recolher a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem de Faraó para mantimento nas cidades e guardá-lo em armazéns. Assim, o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída de fome. José não só conseguiu chegar na informação, mas na forma de aplicar essa informação. Vocês sabiam que esse tipo de sabedoria é de graça? Exatamente, é de graça. Existem algumas coisas que a Bíblia nos promete de graça. Eu quero ler lá em Tiago 1, versículo 5. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Você quer ter uma sabedoria sobrenatural? Você precisa fazer uma única coisa: pedir. Pedir para aquele que é generoso, dá em abundância e com vontade. Nós que somos pais e mães, tem presente que o filho pede, que você compra sem estar muito afim. Ai, tá bom, vou ter que comprar, mas não estou com vontade. E tem aquele presente que você compra mais feliz que o próprio filho. Imagina aquele brinquedo que o pai brincou a infância inteira e era o preferido dele. Sei lá, futebol de botão. E ele amava de paixão. Aí ele cresce, a mãe dele dá o futebol de botão dele. Aí passa os anos. E chega o belo dia que o filho, o menino dele, fala: eu quero um presente de Natal. Aí o pai: ai, tá bom, lá vem o joguinho e tal, né? Aí ele: não, um futebol de botão meu amigo tem. Aí o pai:
não é possível, vamos jogar juntos. E aí ele vai comprar, ele está mais animado que o filho. Eu imagino que cristão pedindo sabedoria é assim para Deus. Deus vai lá se encontrar com você no seu momento de oração. E aí ele fala, olá, tudo bom? Você fala, oi Deus. Ele, oi meu filho, qual o pedido de hoje? Porque ele sabe que a gente é pidão, né? Aí você fala, eu quero sabedoria. Ele, não é possível. Meu amigo, como eu esperei por este momento. Porque a gente está pedindo um monte de coisa, né? E Deus fala, tá bom, vou dar, tá bom. Agora a hora que pede sabedoria, ele fala, eu gosto, vamos jogar junto. Vamos jogar junto nessa vida. Porque eu não quero ter filho inocente. Eu não quero ter filho ingênuo, eu quero filho sábio. Ele fala, a gente vai fazer tanta coisa junto. A gente vai jogar todo dia esse jogo da sabedoria. E a verdade é que a gente está perdendo tempo. Quantas pessoas não vêm pedir conselho para nós que somos pastores e falam, eu não sei como resolver este problema da minha casa. E aí o pastor pensa internamente, eu também não sei. Só que nós temos as melhores cartas na manga, porque nós não fomos chamados para ter a resposta do problema, nós fomos chamados para apresentar o dono das respostas. Então, uma das cartas da manga do pastor é, vamos orar por sabedoria, porque Deus dá de graça, é só pedir. E dá certo. Aí passa o tempo, a pessoa volta e falou, consegui resolver. Você fala, ai Deus, que bom que eu não tenho que ser tão boa assim. É só fazer a lição de casa. Gente, essa técnica administrativa que José apresentou para o faraó, que agradou o faraó, que agradou os oficiais, nada mais é do que a sabedoria divina de Deus sendo manifestada na vida de José. E Deus pode te entregar essa sabedoria para o seu trabalho. Você pode estar tentando lembrar o que é que você aprendeu no curso, na faculdade, nas técnicas que o mundo apresenta, e você está falhando em clamar a Deus por uma sabedoria sobrenatural que pode te colocar num lugar que você não consegue pela sua própria capacidade. E essa sabedoria que Deus dá de graça está ao seu alcance. E ela vai ser a sua marca para que você seja uma pessoa que recebe a autoridade, não somente dos homens, mas a autoridade vinda de Deus. Eu quero encerrar essa pregação dizendo para que eu estou falando para vocês a respeito da autoridade que Deus quer entregar para vocês. A resposta é que Deus te chamou para um propósito. Eu não sei onde você está, se a sua autoridade é no seu lar somente, se é num lugar de trabalho, se é num lugar ministerial, se é num lugar social, se é num grupo de amigos. Eu não sei qual a autoridade, quais as autoridades que Deus vai te dar. Mas uma coisa eu sei, todos aqueles que estão em Cristo têm a marca da autoridade. Atos 1:8, que fala a respeito da comissão, diz: Jesus, quando estava para subir depois da ressurreição, os discípulos ficaram apavorados. Não nos deixe. Não nos deixe. E Jesus acalma os discípulos falando, calma, eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Em Atos 1:8 está escrito, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis minhas testemunhas.
A autoridade que Deus tem para o cristão não envolve glória pessoal, benefícios pessoais, atingir objetivos e sonhos pessoais. Envolve um propósito de Deus, um propósito de reino para todo filho. E o que eu quero dizer é que isso nos traz sim benefícios. Cumprir o propósito de Deus nos traz muitos benefícios. Nos eleva, nos valoriza, nos enche, traz plenitude, tudo isso. O foco é a glória de Deus. O foco é o objetivo do reino. Mas também nos abençoa grandemente. Porque Deus não nos chamou para vivermos para sempre como hebreus, escravos e prisioneiros. Talvez esse seja o caminho, talvez esse seja um momento, uma circunstância, um momento de vergonha, um momento de ser desvalorizado, mas a verdade é que em algum momento na sua vida, a autoridade de Deus sobre você vai ser um marco e você vai chegar no lugar que Ele deseja. Se você colocar o Espírito Santo como a marca de quem você é. A partir do versículo 1 diz: E Faraó disse mais a José: Eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na segunda carruagem, e clamavam diante dele: inclinem-se todos. Desse modo deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. O anel de sinete representa duas coisas. Quando o rei tirava o anel, esse anel ele tinha o brasão do rei, a marca da identidade do rei. Quando ele colocava no anel na mão de alguém, como ele fez na mão de José, ele dizia o seguinte: você me representa. Quando você chegar num lugar com o anel do rei, você será tratado como rei. É como se o rei estivesse chegando. Então o anel de sinete representa a identidade. O anel de sinete também representa a autoridade, porque o rei mandava sobre todos. Porém, se alguém recebesse o anel do rei, como José recebeu, queria dizer que ele poderia mandar como rei, decidir como rei, fazer uma lei que não podia ser revogada, nem pelo rei, porque era como se o próprio rei tivesse feito. E o que eu quero dizer para vocês é: quando Jesus mandou o Espírito de Deus, nada mais é do que Ele entregando o seu anel de rei na mão da igreja. E Ele diz: quando você chegar, o rei chegou. Quando você decretar, o rei decretou. E vocês farão maiores coisas do que eu fiz, porque vocês foram enviados por mim. Então, assim como Jesus falou: eu sou o pão da vida, nós também podemos usar a metáfora que Deus nos entregou, esse anel sinete, que é o Espírito Santo de Deus. Então, se você tem o Espírito Santo de Deus, você já carrega essa autoridade. Para quem Ele entregou essa autoridade? Para a igreja. Qual é o trabalho? Implantar o reino. Então você deseja a autoridade de Deus, tem função para você. Implantar o reino de Deus, seja usando esse anel na sua casa, seja usando esse anel no seu trabalho. Eu não sei onde você tem passado o seu cotidiano, mas entenda que esse anel está na sua mão. Você tem um chamado
Você precisa subir em autoridade para um lugar onde o nome de Jesus vai ser glorificado por meio da sua vida. Eu vou pedir para o louvor subir. E eu quero ler um versículo que muito tocou meu coração. O faraó falou: será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em quem está o Espírito de Deus. Depois faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém com tanto discernimento e sabedoria como você. Você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Mas aí ele diz uma última coisa nesse trecho: somente no trono eu serei maior que você. Sabe o que o mundo está procurando? Não é a autoridade, é o trono. E que Deus fala hoje é a mesma coisa que o rei falou para José: eu te entrego um anel de autoridade, e você vai ter a autoridade para mandar no meu reino, para decretar, para fazer as trevas fugirem, para proclamar e as coisas virão à realidade. Mas o trono, no trono, só eu sento. Deus está procurando uma igreja que toma posse do anel da autoridade, mas não ousa sentar no trono. Cristo subiu, mas Ele continua sendo o único rei. Eu vou pedir para vocês se levantarem agora. E eu quero que você sonde o seu coração. Se o que você está buscando é autoridade para exercer o chamado que Deus te deu, ou se você está procurando ser aquele que é o rei da sua própria vida. Você quer ser aquele que recebe honra e glória? A honra e a glória somente ao rei. E eu quero, antes desse louvor que nós vamos cantar, perguntar para você: você está disposto a entregar a sua vida e seguir a trajetória que Deus tem para você, assim como José, que passou pelo dia de ser vendido pelos seus irmãos, de ser traído, que passou pelo momento de começar a crescer e cair novamente porque ele foi caluniado pela mulher de Potifar, e esperar o momento, o kairós de Deus, o momento onde Deus vai falar: é agora que você vai ser levantado, porque o seu caráter foi aprovado, porque você está cheio dos meus dons. Você está disposto? Eu convido você a adorar nessa música, lembrando do chamado que Deus te entregou. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no
sua glória, sangue no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ir. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Pra onde iremos, Senhor? Pra onde irei? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Palavras de vida. Pra onde iremos? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só temos o Senhor. Pra onde eu irei? Vem aqui agora. Deseja ser tomado pelo Espírito de Deus, para sair daqui não como uma pessoa comum, mas aquele que carrega o anel do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores e tem a autoridade para manifestar o reino. Eu vou chamar você para vir agora. Nós vamos fazer um clamor de enchimento do Espírito Santo. Se você tem vivido para Deus, você ama Jesus, mas você fala: eu quero ser tomado pelo Espírito para ser usado por Deus naquilo que Ele me chamou. Venha agora, venha rápido. Você pode vir aqui na frente. Quem quer ser cheios de dons, se você não tem manifestado os dons do Espírito ainda, e você deseja clamar: Senhor, eu não quero viver só o natural, me enche do sobrenatural. Vem aqui. Se você acredita que o Espírito Santo precisa moldar mais o seu caráter, vem aqui na frente e fala: Senhor, me enche. Se você fala o dom de línguas, pode começar a orar agora. Espírito Santo de Deus, o Senhor que é o anel de autoridade que o Senhor entregou para a igreja, nos toma agora, porque nós não queremos a autoridade desse mundo, nós queremos a autoridade vinda de Ti. Nós queremos ser cheios, Senhor, de poder, para manifestar que existe um rei sentado no trono, e esse trono é representado por uma igreja que transforma esse mundo. Uma igreja que proclama o evangelho de salvação, da paz, do amor de Deus. Nos enche, Senhor, agora no nome de Jesus. Entrega o seu coração a Deus agora e fala: Deus, eu quero tudo. Eu me coloco aos seus pés, declarando que a minha vida está nas suas mãos. Me usa,
Me leva para onde o Senhor quiser. Seja hoje dentro de um buraco, amanhã num lugar de autoridade, mas para a sua glória. Que seja o seu poder, o seu Espírito. Espírito Santo, derrama dos seus dons. Nós desejamos uma igreja cheia do sobrenatural. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só quero você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna. Vamos todos dizer assim: Espírito, que desce como fogo. Diga, vem como em Pentecoste. Vem como em Pentecoste. E enche-me de novo. Pega suas mãos ao céu e diga mais uma vez: Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste. Vem como em Pentecoste. E enche-me eu navegarei Espírito Santo de Deus, vem. no oceano do Nós precisamos do Senhor para nos Espírito, encher de autoridade. e ali adorarei ao Deus do meu amor. Senhor, nós levantamos do trono da nossa vida. Eu adorarei ao Deus da minha vida, Tu és o único Rei que adoramos, Senhor. que me compreendeu uma explicação, sem nenhuma explicação. Espírito, 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 que
A última oração que eu quero fazer antes de encerrar diz respeito a uma resistência espiritual maligna contra a igreja de Cristo. Porque enquanto uma igreja se levanta em autoridade, o reino das trevas se levanta para resisti-la. Essa é a verdade. Nós não podemos ser ingênuos quando pensamos a respeito do mundo espiritual, porque você carrega a autoridade de Deus, mas existe uma resistência contra você. Mas essa resistência é muito menor do que aquele que é por você. O poder daquele que te entregou essa autoridade é infinitamente maior. A Bíblia diz: maior é o que está em você do que o que está no mundo. Então agora, como igreja, se você já tem sentido a resistência do inferno contra a sua vida, contra o seu chamado, contra o seu propósito, eu quero declarar que você não está sozinho. Em primeiro lugar, o cabeça, o general dessa igreja é Cristo, e ninguém pode parar a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. E eu declaro sobre você hoje essa resistência caindo e perdendo, porque Satanás não pode parar a igreja. Vamos declarar juntos isso. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Vamos dizer, não caminhamos, vamos lá, diga isso com fé. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos. Será que você pode dar um belo de júbilo aí no seu lugar? Diga assim: a perseguição não parou, a igreja, o Coliseu. Os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Vamos dizer isso mais forte. A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja
porque o lugar que o Senhor determinou para nós, o Senhor vai nos colocar, e as trevas não podem impedir, as trevas não podem parar a autoridade da igreja do Senhor. Espírito Santo de Deus, nos toma, seja manifesto no nosso meio, por meio do sobrenatural, por meio do amor de Cristo, por meio da salvação, para a glória do nome do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Vamos ver isso mais uma vez. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Senhor, nós te entregamos toda a honra e toda a glória, porque tu és o único Rei, Rei Jesus. Recebe, Rei Jesus, essa adoração. Recebe, Rei Jesus, a adoração do seu povo. Nós te entregamos, Senhor, os nossos dias, o nosso propósito. Pode nos chamar, Jesus, que nós diremos sim. Senhor, derrama sobre a sua igreja essa autoridade que só pode vir do Deus verdadeiro. Senhor, que honra representar o seu nome. Espírito Santo, faz de nós uma igreja que não envergonha o nome do Rei, mas que carrega esse anel sinete com toda a honra daqueles que representam aquele que é perfeito, aquele que é amoroso, aquele que se entregou. E que o inferno caia toda vez que um homem e uma mulher, cheio de autoridade do Senhor, entrarem num lugar, seja num escritório de trabalho, seja numa escola, numa universidade, seja num lar, seja num condomínio cheio de vizinhos, onde quer que esses pés que estão aqui entrarem, que esse lugar seja tomado pelo poder do Espírito de Deus. Nos desperta com o discernimento de que nós não vivemos no natural, mas no sobrenatural, porque nós não somos mais daqui. Por isso honraremos os nossos dias, mas com os olhos na eternidade. Muito obrigada, Jesus. Que o culto de hoje não seja só um culto de motivação superficial, mas que seja a transformação do seu Santo Espírito em nós. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus maravilhoso, Pai, e as eternas consolações do nosso Espírito Santo, que tanto nos encheu nessa noite, que estejam sobre nós, a sua igreja. No nome de Jesus nós oramos. Amém.